eles viram o rosto daquele paralítico, quando os grilhões espirituais que lhe prendiam foram rompidos. Eles perceberam a expressão de alegria, de gozo profundo na alma daquele paralítico, quando os impedimentos espirituais que lhe estorvavam o caminho foram-lhe removidos e tirados. E eles também notaram como os que se colocavam como adversários gratuitos do Senhor, como os religiosos de então, censuravam o Senhor e nos seus corações o questionavam, o censuravam, o acusavam, porquanto espantados que estavam olhando, se entreolhando, não falavam, mas bem que balbuciavam: quem é esse? Quem é esse? Quem ele pensa que é? Que pode perdoar pecados? Só um pode perdoar pecados, esse é Deus. Um homem. No entanto, eles também ouviram quando aquele que falava ao paralítico: volta-se, para aqueles que o acusavam em coração, em pensamento, para aqueles que o questionavam, para aqueles que estavam ali não para aprender dele, mas estavam ali tão somente para o examinar, para o escrutinar, para buscar nele alguma falta, para terem um caso contra ele e terem do que o acusar. Apenas estavam ali buscando ocasião, e parece que a ocasião perfeita tinha se apresentado. Parece que eles tinham um caso agora contra aquele galileu. Mas o carpinteiro da Galileia, ele se voltava para aqueles que o perseguiam e apenas lhes perguntava. Ele gostava de fazer perguntas, como aqueles que desciam para Emaús ouviram essas perguntas serem feitas por tantas vezes. Ouviram-no fazer perguntas àqueles que o ouviam. E mais uma vez ele faz perguntas e lhes indaga: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados são os teus pecados? Ou lhe dizer: levanta, toma a maca e anda? Mas para que vocês saibam, porquanto aqueles que ouviam tal pergunta já razoavam, é mais fácil dizer: perdoados são os pecados. Afinal de contas, ninguém viu nada. E eles queriam ver. E o milagre da transformação humana, o milagre do novo nascimento, não é visto, não é visível aos olhos, não, é apenas percebido daí em diante, porque não há mais morte, mas ali é lugar de vida. Então, era mais fácil dizer: sim, perdoados são os pecados. Mas o galileu então arrematava o raciocínio e lhes dizia: para que saibais, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem, aqui outra vez, eles se enfureciam porque ele usava um título que eles sabiam ser um título messiânico, daquele que era ungido de Deus e que seria enviado por Deus, daquele de quem havia falado Moisés, que Deus enviaria um tal profeta, que Deus enviaria alguém com tal autoridade. Os relatos mosaicos já apontavam para ele desde o Cordeiro Pascal, desde que Deus tratou com o homem e a mulher, falando-lhe da semente da mulher, que suscitaria a mulher uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E aquele que agora dizia o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem, eles lembravam dos escritos do profeta Daniel, e sabiam que aquele título o indicava como o tal Messias.
E eles não o aceitavam como tal. Eles o rejeitavam como tal. Mas para que saibais, declarava o Galileu, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E isso para eles era difícil de ouvir para os adversários do Senhor, não para aqueles que desciam para Emaús. Para aqueles que desciam para Emaús era um gozo ouvir aquilo, era uma alegria ouvir aquilo, era um pacto de glória ouvir aquilo. Mas para os adversários de Jesus, aquilo era intragável. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Eles entendiam o sentido dessa frase, porque dessa forma ele respondia a uma afirmação que eles já haviam feito no coração: só Deus pode perdoar pecados. E quando ele declarava, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele dizia para eles, para que saibais que eu sou Deus. Eu sou Deus que tomou a forma humana, eu sou o verbo que se fez carne. Eu sou a promessa de Deus de resgate do homem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele volta-se então para o paralítico, que estava cheio de alegria. Que era livre, que nada lhe impedia o avanço mais. Que estava pleno da graça de Deus sobre a sua vida, que havia recebido um favor de Deus imerecido que era para ele. Então, olhando outra vez nos olhos do Galileu, ele ouve a sua voz, juntamente com aqueles que desciam para Emaús, que lhes dizia: paralítico, levanta, toma a tua maca e vai livre, vai para a tua casa, vai para a tua vida. Ninguém vai te impedir, o mal não vai te impedir, a enfermidade não vai te impedir, os inimigos não vão te impedir. Vai. E o paralítico, diante daquela palavra que lhe impactava agora os ossos, lhe impactava o sistema nervoso central, lhe impactava as células, e o próprio DNA era impactado, e uma vida o percorria, que começava pelos pés, ia subindo, ia tomando conta das suas pernas e de todo o seu corpo. Ele sentiu o impacto do poder, da vibração daquela voz, que lá no passado, no tempo antes do tempo, abriu-se quando nada havia, e aquela voz declarava: haja luz, e dissipou-se as trevas e houve luz. O paralítico de um salto, movido pelo poder que emana daquela voz, fica de pé para espanto geral, toma a maca, remenas tu e Elea, e sai livre para viver a sua vida. Eles viram coisas extraordinárias, eles ouviram palavras extraordinárias, mas naquele dia eles desciam de Jerusalém para Emaús, e tudo que eles viram, e tudo que eles ouviram, e tudo em que eles criam, e toda a esperança neles gerada, sofreu e sofria um abalo poderoso, um tremor tremendo, de modo que cabisbaixos, eles lamentavam e diziam: não posso aceitar que ele tenha morrido, não posso aceitar que ele tenha sido crucificado, não posso aceitar que ele esteja na sepultura de José de Arimateia, não posso aceitar que o sonho acabou, não posso aceitar que tudo que aprendemos com ele de nada tenha servido, não posso aceitar que ele não era Deus que veio buscar e salvar o homem que estava perdido. Não acredito que ele não veio abrir não apenas as vistas dos cegos, mas também abrir os olhos espirituais daqueles que andavam em trevas. Não acredito que não haja esperança, não acredito que não haja salvação, não acredito que Deus tenha desistido do projeto, não acredito que Deus tenha sido derrotado.
eles se sentiam vencidos, eles se sentiam depressivos, eles se sentiam derrotados e eles desciam cada vez mais para longe de Jerusalém, em direção a Emaús. De repente, naquele mesmo dia em que desciam, naquele primeiro dia da semana, alguém se aproximava deles e caminhava por perto, e se aproximou deles, o rosto um tanto diferente, talvez ainda com sombras das bofetadas que tinha recebido, talvez os lábios um pouco grossos, dos murros que lhe foram dirigidos quando lhe puseram capuz, talvez algumas cicatrizes, alguns hematomas, e aquele rosto não era tão visível, talvez um pouco encoberto por um capuz, mas aquela voz que lhes perguntava: o que vocês estão falando? A boca fala o que está lá no coração, a boca fala daquilo que está lá na alma, a boca expressa aquilo que vem lá de dentro, e era exatamente isso que eles faziam. E eles, vendo aquele transeunte que parecia desligado do mundo, parecia desconectado da vida, será um estrangeiro? Seria um caminheiro das estradas da vida? Eles não sabiam quem eram, mas o questionam: serás tu estrangeiro? Serás tu transeunte, caminhante, o único que não sabes o que ocorreu em Jerusalém, de Jesus? E aqui eles dizem homem profeta. Já não era mais o verbo para eles, era apenas um homem, era apenas mais um profeta, que poderoso em palavras e obras, mas que foi vencido e foi derrotado pelo Sinédrio e por Pilatos. E aquele caminhante começa a dizer para eles: vocês não sabem que tudo que vocês viram, que tudo que vocês ouviram a respeito dele não foi predito em todos os profetas, em todos os livros da lei, desde Moisés. Então ele começa a falar dele, ele começa a encontrá-lo lá no sacrifício de Abraão, quando sobe o monte e tem a vida de Isaac preservada, porque assim Abraão havia, pelo Espírito de Deus, profetizado, dizendo: Deus proverá, o Senhor proverá. Deus proverá, e aquilo que Deus prover, provido está. A provisão de Deus é inesgotável, a provisão de Deus é infindável, seus decretos são imutáveis. Eles lhe falam do Cordeiro Pascal, ele vai declarando acerca daquele de quem disse o profeta Isaías: ele não teria parecer nem formosura em dada altura da vida, seria como raiz de terra seca. Olhando para ele na cruz, nenhuma beleza tinha para que o atraíssemos, para que nos atraísse, ou para que o desejássemos. Ele foi moído, diria o profeta Isaías, declara o profeta Isaías 7 séculos e meio antes. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, a sua paz, aquela paz que eles ouviram ele declarar: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vos la dou como o mundo faz. Uma paz que independe de circunstâncias, uma paz que independe de merecimentos, uma paz que independe
dos abalos da vida, dos abalos do coração, da direção do vento, da fúria das águas. Uma paz, uma doce paz, uma paz que permite dizer, no meio da luta mais cruenta, eu sei em quem tenho crido. O meu Deus, por fim, se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tem esperado. Eu sei que há um que controla todas as coisas. Ia lhes revelando, ia lhes abrindo a palavra, ia lhes abrindo outra vez o coração, ia fazendo outra vez ressurgir a fé, outra vez a esperança, ia lhes mostrando que há um caminho que vai muito além de Emaús, ia lhes mostrando que há um projeto que vai muito além de Jerusalém. E eles começam a sentir um ardor na alma, eles esquecem a tristeza, eles, sabe, aquela presença, a tristeza ia embora, a angústia desaparecia, a dúvida desaparecia, uma presença aqui. Há uma presença aí, sinta esta mesma presença. Pode ser que você esteja macambúzio, triste, pode ser que você está descendo de Jerusalém para Emaús, mas você não vai só, tem uma companhia com você hoje aqui. Escuta a sua voz, sinta a sua presença, deixa os teus ouvidos atentos ao seu falar, deixa o teu coração aberto àquilo que Ele deseja tratar com você nesse dia. Você não está só. Eu vim aqui declarar para você, você não está só, mas o Senhor se faz presente. Jesus está presente, Jesus está aí. Ele disse, aleluia, eu estarei convosco. Ele diz agora, eu estou contigo, eu estou aqui. Segura na mão dele, se aproxima dele, aleluia. E louva ao Senhor, porque todas as coisas, aleluia, que você as compreenda, que você não as compreenda, todas as coisas que te pareçam favoráveis, que te pareçam desfavoráveis, todas as coisas, que elas queiram, que elas não queiram, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Aleluia. Então recebe a palavra. Daqueles que são chamados, Deus tem um chamado para a tua vida. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Com essa palavra de abertura, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao louvor e palavra desta quinta-feira